O mercado de transferências do Botafogo está muito agitado e nesse vídeo aqui eu vou trazer todos os nomes que foram especulados no Fogão nessa janela de fim de ano. Eu sou Gustavo Bandeira, jornalista e botafoguense, e aqui você está no canal Fogo na Rede, onde todo dia tem conteúdo novo de Botafogo. Então já chega aí deixando o like, se inscrevendo no canal e apertando o botãozinho de hypar aí embaixo do vídeo, porque tudo isso fortalece demais o nosso trabalho. Te agradece de verdade a todos vocês. Bom, simbora, chega de enrolação, vamos pro vídeo. Vou começar por posição e vou fazer uma brincadeira aqui. Vou botar os jogadores sondados que não devem vir, sondados que podem vir, os que realmente estão negociando e os que já estão fechados. Então vai aparecer um sinalzinho aí quando eu estiver falando do jogador aqui do meu lado, aqui ou aqui. Enfim, aí vocês vão saber qual que tá mais fácil de chegar e qual que tá mais difícil. Falando difícil, vou começar com a posição que é lateral direito, já que o goleiro Botafogo ainda não teve nenhum especulado e nem deve ter, porque confia no Neto pro ano que vem. Então, lateral direito é o Kevin Amaro, primeiro nome especulado, um dos primeiros, né, nomes especulados na janela do Botafogo desse fim de ano. No dia 4 de dezembro, o presidente do Liverpool do Uruguai, José Luiz Palma, disse à Carve Deportiva lá do Uruguai que o Botafogo poderia entrar na briga pelo jogador, que tem valor estipulado aí em 10 milhões de dólares, cerca de 53 milhões de reais. Acho que pelo momento financeiro que o Botafogo vive, querendo fazer uma janela um pouquinho mais tranquila, né, com menos dinheiro, investindo menos, dificilmente isso passou de uma sondagem. Então acho que esse jogador não vem e o Botafogo ainda conta com o Vitinho e o Matheus Ponte para o ano que vem. Então acho que isso ainda deixa ainda mais difícil essa negociação avançar. Desde então não saiu mais nenhuma notícia sobre ela. O Cadu, lateral direito do Remo, esse vem. Outro lateral direito aí, segundo o jornalista Nelson Torres no X, no antigo Twitter, né, no dia 4 de dezembro, o Botafogo vai comprar o jogador que estava emprestado ao Sub-20. O valor dele é de 950 mil dólares, algo em torno aí de 5 milhões de reais. O Botafogo vai ficar com 80%, o Remo vai ficar com 20%. O Cadu tem 20 anos, fez 16 jogos no Sub-20, marcou um gol, treinou algumas vezes com um profissional. E a tendência é que ele vá realmente para o profissional no ano que vem, já que em agosto ele completa 20 anos e não vai mais poder atuar no Sub-20. Então, um jogador que vai acabar virando terceira opção, ali vai disputar a posição com o Ponte e com o Vitinho na nossa lateral direita. Agora vamos para os zagueiros. O primeiro é um nome que o Botafogo já fechou, só falta anunciar oficialmente. Eu estou falando do zagueiro Riquelme do Sport, de apenas 18 anos, que joga pelo lado direito da zaga. Ele até se despediu já do Sport e o clube pernambucano, inclusive, já oficializou a negociação. Só falta realmente o anúncio oficial do Botafogo. No dia 1º de dezembro, o jornalista Vene Casagrande e o GE informaram que o valor foi de cerca de 7,8 milhões de reais, com contrato até o fim de 2029. O Botafogo vai ficar com 70% dos direitos e o Sport com 30%. Inclusive, parte do acordo na negociação serviu para quitar as dívidas do Sport com o Botafogo, envolvendo o atacante Carlos Alberto e o meia Leandrinho, que o Botafogo vendeu para o Sport há uns anos atrás. O jogador deve começar no Sub-20 e subir para o profissional ao longo da temporada. Continuando com os zagueiros, o próximo nome é o Ferrarese, zagueiro do São Paulo, que joga pelo lado direito da zaga, tem 27 anos, é venezuelano e está praticamente fechado com o Botafogo. A última informação que saiu foi do André Hernan, lá da ESPN, no dia 15 de dezembro, 2 dias atrás, que o Botafogo negocia a contratação dele por empréstimo com opção de compra fixada aí em 5 milhões de euros, que dá cerca de 31,7 milhões de reais. As conversas estão bem encaminhadas e a tendência é que realmente o venezuelano jogue pelo Botafogo em 2026, independentemente da troca de atletas que o Botafogo está fazendo com o São Paulo. O último nome na lista de zagueiros especulados aí no Botafogo, ou negociando, né, é o Vieri, zagueiro que também joga pelo lado direito lá no Grêmio, 20 anos. No dia 9 de dezembro, o 0 Hora, Jornal Gaúcho, informou que o Botafogo fez proposta de empréstimo com opção de compra de 6 milhões de reais. O Grêmio recusou e, inclusive, o GE destacou que o Grêmio já havia recusado uma oferta maior em julho desse ano do Al Sharjah dos Emirados Árabes. Então o Grêmio parece querer vender por um valor mais alto. Eu acredito que o Botafogo não vai entrar mais nessa negociação. Já deve ter saído, inclusive, desde então nem surgiram novidades sobre esse zagueiro no Fogão. Agora vamos para os volantes. O primeiro nome é um que muita gente estava querendo, inclusive eu, mas que infelizmente não deve vir. Estou falando do Santiago Sousa, volante do Racing, de 26 anos. Ele é argentino e lá no dia 7 de dezembro, o Wellington Arruda, no canal Glorioso Play, disse que o Botafogo monitorava a situação do jogador para 2026. 2 dias depois, o mesmo jornalista, Wellington Arruda, no canal Panorama Botafoguense, disse que o Botafogo desistiu por hora devido aos altos valores envolvidos aí. Tem muito clube querendo
também um jogador bastante valorizado no mercado, estava inclusive na seleção da Libertadores desse ano. Bom, Júlio Romão é o próximo volante, esse aí do Ferencváros, de 27 anos, ele que o GE informou no dia 10 de dezembro que o Botafogo abriu negociações para contratá-lo, com um contrato aí até 2029 e que o jogador gostou do projeto. O problema é que o clube dele, né, o Ferencváros lá da Hungria, que briga pelo título e por isso conta com um atleta para a próxima temporada. No dia 11, o Thiago Franklin do canal TF disse que a proposta foi recusada, mas que o Botafogo insiste no jogador. O Globo, inclusive, confirmou que o clube segue tratando o Romão como substituto ideal do Gregore. O próprio jogador disse ao GE que tem vontade de voltar ao Brasil e que seus empresários estão cuidando da situação. Então, o jogador que o Botafogo realmente está querendo, o jogador quer vir, esse aí eu já acredito que por enquanto está negociando, né? Eu já acredito que o Botafogo pode realmente buscá-lo para o ano que vem. O problema é que o clube dele não está querendo liberar. Continuando com os volantes, o próximo nome é o Luan, do São Paulo, de 26 anos, que de acordo com o lance, no dia 10 de dezembro, o Botafogo voltou a sondar a situação dele, depois de tentar contratá-lo no finzinho da última janela, ali em setembro, e outros clubes também estão interessados no atleta, mas ele não pensa em sair do São Paulo, apesar do São Paulo concordar com uma venda aí, ou com uma negociação dele para sair do clube, para reduzir aí a folha salarial. O próximo nome que eu também não acho que vem, foi apenas uma sondagem, é o Filipinho, volante do Atlético Paranaense de apenas 24 anos. Lá no dia 2 de dezembro, a jornalista Monique Vilela informou que o Botafogo demonstrou interesse no jogador, assim como outros clubes, mas desde então a negociação não evoluiu. Outro nome também é o Pedro Bicalho, esse eu já acho que pode vir, tá negociando o jogador aí do Qarabag de 24 anos. No dia 11 de dezembro, o perfil Transferências 24 Horas informou que o Botafogo fez proposta de empréstimo com obrigação de compra por metas e o Thiago Franklin do canal TF disse que o Botafogo segue insistindo no jogador. O GE afirmou que o Qarabag recusou a primeira proposta e exige um pagamento imediato, mas o Botafogo prepara uma nova investida para tentar comprá-lo. Agora, restando 5 volantes na lista, o primeiro deles é o Pablo Maia, do São Paulo, de 23 anos. Esse já está mais perto, porque segundo o UOL, no dia 14 de dezembro, 2 dias atrás, né, o Pablo Maia sinalizou positivamente para o Botafogo começar a conversar com o São Paulo, mas a diretoria do São Paulo trata a negociação com um pouquinho de cautela por conta do potencial de venda do jogador e das sondagens que ele recebeu da Alemanha e do Krasnodar da Rússia. O André Hernan, da ESPN, informou no dia 15, ontem, né, que o jogador ainda avalia os cenários e está pensando aí durante as férias. Então, enfim, a gente não sabe se ele sinalizou positivamente, se não sinalizou, mas a tendência é que o Botafogo realmente vá com tudo para cima desse jogador, parece gostar bastante, tem saído muitas notícias do interesse do Botafogo por ele nesses últimos dias. Um que eu já acho aqui que é a maior cavada dessa lista, não sei nem porque eu tô falando, mas enfim, Matias Galarza, volante do River Plate de 23 anos, ex-Vasco, que no dia 12 de dezembro o jornalista Ángel Elian afirmou que o Botafogo fez uma proposta pelo jogador que foi recusada pelo River Plate, que só quer vender ele depois da Copa do ano que vem. Clubes paraguaios também demonstraram interesse, mas o salário é um problema para eles. Outro nome aqui, esse já está mais perto de fechar, já acredito bastante, é o Christian Medina, volante do Estudiantes, de 23 anos, argentino, e que o GE informou no dia 12 que o Botafogo retomou as conversas por ele, né? O Botafogo tentou buscá-lo no ano passado, quando ele ainda estava no Boca Juniors, fez várias propostas, o Riquelme, presidente do Boca, recusou, o John Textor ficou irritado que o Riquelme estava fazendo leilão, e o staff do jogador agora entende que ele pode se valorizar mais no Brasil e procurou o Botafogo para isso. Inclusive o Lance afirmou que os empresários bancariam a transferência do jogador para o Botafogo, visando uma exposição aí no futebol brasileiro, já pensando na tradição da SAF do Botafogo de vender jogadores para fora, né, principalmente para a Europa. No dia 13, o Alexander Vieira, jornalista, informou que o São Paulo e outros clubes brasileiros também têm interesse em condições semelhantes aí à negociação do Botafogo, dos empresários realmente pagarem o valor de transferência dele para jogarem aqui no futebol brasileiro. Mais 2 volantes aqui para fechar a lista. O primeiro deles é o Bobadilha, do São Paulo, de 24 anos, ele é paraguaio, e no dia 14 de dezembro o blog do São Paulo informou que o Botafogo sondou o jogador nessa conversa por troca de jogadores, aí essa negociação que o Botafogo está tendo com o São Paulo, mas o jornalista Alexander Vieira afirmou que a diretoria do Botafogo vê a negociação como difícil, já que o jogador é peça importante no time do São Paulo e o técnico Hernan Crespo e a própria diretoria do São Paulo não abrem mão dele. Então esse é um jogador que o Botafogo até tentou, deu uma sondada, gosta bastante, principalmente o scout, mas é muito difícil dele vir, acho que não vai passar de uma sondagem mesmo. O próximo nome foi sondado, mas não desacredito, né, do Botafogo contratar. É o Luiz Mandaca, volante do Juventude, de 24 anos, a ESPN noticiou no dia 5 de dezembro que o Botafogo sondou o jogador
E no dia 8, a Rádio Itatiaia afirmou que os clubes que sondaram também o jogador já conhecem os valores pedidos pelo Juventude, mas nada avançou por enquanto, então vamos observar aí se sai mais alguma notícia, se sai alguma novidade. A gente vai falar aqui no canal, é claro, de um jogador que acredito até que o Botafogo pode buscar, mas que não está como prioridade na lista de reforços, pelo menos por enquanto. O único meia nessa lista é o Rodriguinho, do São Paulo, de 21 anos, que no dia 14 de dezembro, né, a última segunda-feira, o Gabriel Sá, jornalista, apurou que o Botafogo tem interesse no jogador em uma possível troca aí com o São Paulo, essa troca de jogadores que a gente está falando aqui durante todo o vídeo, né? O UOL confirmou que o nome foi indicado pelo scout do clube, então o Botafogo realmente parece gostar muito do jogador. Vamos ver se as negociações andam aí para frente. Por enquanto, nada saiu ainda de novidade. Já agora no ataque, Vidalba, ponta direita no Nacional do Uruguai, de 24 anos, tem vídeo no canal sobre ele aqui, porque ele está muito bem encaminhado, é mais um reforço praticamente fechado com o Botafogo, porque de acordo com o GE, no dia 10 de dezembro, o Botafogo encaminhou a contratação dele, o clube já tinha um acerto salarial e os valores com o Nacional giram em torno aí de 3 milhões de dólares, o que dá aí um pouquinho acima dos 15 milhões de reais. O negócio atrasou por causa de uma cláusula do Montevidéu City Torque que não exerceu o direito de compra do jogador e o contrato vai ser assinado após os exames médicos, com expectativa aí de tudo ser resolvido até o Natal. Outro ponta direita é o Lucas Barbosa, do Bragantino, de 24 anos. Esse aí eu acho que não passou de uma sondagem, mas não desacredito também do Botafogo buscar esse jogador, porque é um jogador com um perfil muito interessante que o Botafogo gosta bastante, já que no dia 5 de dezembro o Bernardo Gentili, jornalista lá do Fogão Net, informou que o Botafogo tem interesse no jogador por ele ser um ponta-direita destro com 1,93 m e boa técnica, né? Uma característica, muita velocidade, técnica, um jogador forte fisicamente, então o Botafogo parece gostar bastante do jogador, mas por enquanto não passou de uma sondagem, desde então não tivemos mais nenhuma novidade. O outro ponta também, dessa vez, indo para a ponta esquerda, é o Ferreirinha, do São Paulo, de 27 anos. Ele que no dia 13 de dezembro, o Alexander Vieira, jornalista, informou que o Botafogo demonstrou interesse no jogador nessa negociação com o São Paulo de troca de jogadores. Ele que já foi alvo do Botafogo em 2022 e 2023, mas por enquanto não passou mesmo de uma sondagem, não saíram mais informações. Vamos ver se o jogador vem aí para o Botafogo. Não acredito do Botafogo buscar, mas é um jogador bastante valorizado lá no São Paulo. Acho uma negociação muito difícil, então uma sondagem com expectativa de negociação, mas é complicada, uma negociação que dificilmente vai para frente, vamos ser realistas aqui. Outro ponto esquerda é o Johan Carboneiro, do Racing, né, que está emprestado aí para o Inter. Ele tem 26 anos e no dia 2 de dezembro o canal do Lucas Colar informou que o Botafogo sondou o jogador. O GE já disse que o Racing pediu entre 4 a 6 milhões de dólares e no dia 5 o próprio GE destacou que ele não é o plano principal para o ataque, existem planos A, B e C. O Botafogo realmente não deve buscar o jogador, acho que não passou de uma sondagem mesmo. Agora os últimos dois nomes na lista, incluindo o último ponto esquerda também, que é o Gleiker Mendonça, atacante de 24 anos do Krivbas da Ucrânia, ele que também joga na seleção venezuelana e que, segundo o portal ucraniano Sport noticiou no dia de ontem, o Krivbas comprou ele por 550 mil do clube venezuelano Angostura e botou a multa dele aí em 3 milhões de euros, mas o Botafogo não quer pagar esse valor, está esperando uma redução para poder comprar o atleta, e o Fogonete inclusive afirmou que ele é um dos principais alvos de ataque para o Botafogo em 2026. Já o último nome vocês conhecem muito bem, o único centroavante aqui na lista, que é o Tiquinho Soares, jogador do Santos de 34 anos, que o GE informou nesse final de semana, do dia 13 de dezembro, que o Botafogo conversa com o Tiquinho sobre um possível retorno para 2026, mas considera a situação difícil. O jogador até aceita reduzir o salário e o Santos topa pagar parte do salário, mas o Botafogo não busca um centroavante no momento, e o Thiago Franklin do canal TF depois noticiou que o Botafogo não tem negociações em andamento com o jogador e que o alto salário dele e o desempenho ruim, né, nessa temporada pesam contra o retorno do Tiquinho para o Botafogo, apesar do carinho entre as duas partes. Então, felizmente para alguns, infelizmente para outros, mas o Tiquinho Soares não deve voltar para o Botafogo em 2026. Se você chegou até aqui, bota aí nos comentários quais desses jogadores você gostaria de ver vestindo a camisa do Fogão. E vou pedir de novo, deixa o like, se inscreve no canal e aperta o botãozinho de hypar, porque tudo isso realmente ajuda demais o nosso trabalho. A gente agradece muito a todos vocês. Não esquece de continuar ligado aqui no canal, porque amanhã tem mais conteúdo de Botafogo. Tem live também a partir de 6h30. E na quinta-feira, a partir de 11 horas, a gente transmite aqui a nossa live de sorteio da pré-Libertadores, quando a gente vai conhecer o nosso adversário na segunda fase da competição. Depois tem um vídeo de análise sobre esse adversário que vai estar muito bacana aqui no canal. Tamo junto, saudações alvinegras, valeu!